Colocar mais um software complexo não vai fazer o seu time produzir mais, e eu já vou te falar o porquê. Normalmente, quando você vai implementar ali processos, tecnologias ali com o seu time, você não tendo uma clareza do que está sendo feito, de processos que vão ser implementados, o seu time ele acaba ficando perdido ali no caos. E quando você vai colocar uma tecnologia, se você não vender a ideia da tecnologia para o seu time, você acaba tendo um time que não vai comprar essa ideia. Vou contar uma história para vocês. Tem muita gente que gasta muito dinheiro colocando grana em tecnologia no projeto, e esse é um projeto fardado pro erro já. O projeto já é um projeto fracassado e a pessoa continua investindo ali onde não tem que investir por questões de ego, né? Então, você precisa conhecer um pouco mais do seu projeto, da sua estrutura, do seu time, para ser mais assertivo e errar e gastar menos, né? Errar faz parte, mas ficar insistindo no erro ali sem ter o conhecimento, você pode ter uma pancada ali no financeiro, na improdutividade. O que acontece? Vamos imaginar que você vai fazer, vou contar uma historinha, você vai implementar um processo e aí você não conta para ninguém que você vai colocar aquela tecnologia. O pessoal já está acostumado a fazer de uma forma, já que está acostumado a trabalhar com aquela rotina que eles têm. Quando você vai levar isso para eles, primeiro que já é mudança. Se fosse só o processo, já ia gerar um conflito na cabeça ali, né? Porque processo, mudança, estão começando a enxergar o que eu estou então gera, fazendo, né? Então gera um certo incômodo. E aí você traz isso pro pessoal, pro time e só empurra goela abaixo. Não faz o time participar, comprar a ideia, estar ali com você acreditando que aquele projeto, aquela ferramenta ou o que você está fazendo vai melhorar, inclusive para eles, né? Para que seu time consiga entregar mais, entregar melhor o que estava fazendo. E aí, quando o seu time pega aquilo, tem uma reação, pô, isso aqui vai me dar mais trabalho, vai me tirar da minha rotina. E a culpa não foi do time, a culpa foi da liderança que não teve a capacidade de conduzir a equipe para conseguir transformar isso em algo muito bom, um benefício muito grande para a sua empresa. Então a ideia hoje é você conseguir desenvolver essas capacidades e entender de verdade aonde que a tecnologia, aonde que vai entrar os processos, aonde vai entrar as pessoas, porque isso é um combo. Não adianta achar que vai resolver tudo só com tecnologia, que vai resolver tudo só com processos, que vai resolver tudo só com pessoas. Você precisa ter uma visão sistêmica do seu negócio. Não adianta trazer alguém ali que está numa área e achando que ele vai resolver tudo de todas as outras áreas, ou vai trazer um consultor rápido ali de fora achando que ele vai resolver tudo para vocês. Então, você primeiramente tem que ter uma visão da sua empresa. Então, você tem que se dedicar, estudar sobre gestão, entender sobre processos, entender como que a tecnologia atualmente está ajudando os negócios, como que a inteligência artificial ela tem um poder gigantesco de assim resolver muita coisa. Mas se você não souber usar ela acaba não resolvendo, fica redundante ali. Então a ideia é comece a ter clareza de processos, pessoas e tecnologias para o seu negócio ele ter uma estrutura robusta, uma estrutura, se for um negócio pequeno, a estrutura correta. Tem muita gente, por exemplo, que está com um negócio pequeno, está numa fase inicial, na fase de reação, de fazer as coisas acontecerem e quando vai implementar uma estrutura, quer colocar a estrutura de uma empresa que já está faturando ali milhões. Esse é um erro comum. Eu acho que a visão e você saber que seu negócio tem esse potencial é algo legal, mas você já querer ter o mesmo custo ou ter a mesma cobrança de estrutura, isso é um erro que você pode estar cometendo. Então você tem que começar executando com o que você tem na mão.
Você já tem o que é suficiente. Se você não tem nada, você já continua tendo o que é suficiente, porque você já tem você. Você já consegue desenhar estratégia, já consegue desenhar processos, já consegue ir por front e executar. É assim que é a fundação do negócio. E aí, quando uma empresa ela começa a trazer a tecnologia, ela tem que vir para ajudar. Então, se você é uma pessoa, uma eu presa, de repente não faz sentido colocar todo um stake de tecnologia, ou faz sentido, porque de repente hoje em dia já tem empresas de 2, 3 pessoas que valem bilhões, né? Então, cada contexto, o contexto é rei. Agora, o que vai mudar é a capacidade de fazer essa interpretação, entender qual que é o momento do seu negócio. Então, hoje, se eu entro em qualquer negócio, eu tento entender ali o modelo de negócio para saber qual que é a capacidade. Eu tento entender ali qual que é a margem, como que vai fazer para escalar. Eu olho para ver se é um negócio campeão. Quando eu converso com empresários, eu sempre estou observando isso, seja para daqui um pouco abrir um projeto nesse sentido, seja para daqui um pouco dar uma diretriz, uma direção do que eu acredito ser um caminho legal ali, como a gente senta em boas mesas, ali sempre está conversando de negócios, a gente sempre dá direções do que a gente aplica no nosso, que a gente já viu sendo aplicado nos outros, né? Você precisa ter uma boa estratégia, a estratégia ela é o que dá a direção, porque não adianta nada você correr muito, uma velocidade intensa para chegar em algum lugar, só que você está indo na direção errada, então, ou seja, você está ficando mais distante do seu objetivo. Então, acontece que você tendo uma direção correta, você vai conseguir ser mais assertivo do ponto A para o ponto B e vai conseguir acertar bem ali. E terceiro ponto é uma execução. Então, a execução ela tem que ser inteligente. Aí é onde entra a questão de estruturas, né? Como você organiza isso para conseguir fazer dar certo uma boa execução, uma execução inteligente. E aí é onde eu comecei com o tema de se você colocar mais um software, o software ele fica complexo e, né, infelizmente seu time vai fazer seu time produzir menos, né? E aí pode ser o inverso também. Você pode pegar através de uma boa gestão do seu time, uma boa gestão da sua equipe, uma boa gestão do seu projeto, uma boa prática é você pegar e envolver, depois que você definiu a estratégia, depois que você definiu a direção, você começa a criar um engajamento da sua equipe. Começa pela liderança, depois você vai trazendo ali para os times, depois você vai trazendo incentivos, vai mostrando, fazendo trabalho de marketing, mostrando benefícios, mostrando ganhos, o quanto que isso vai ser bom, e seu time vai desenvolvendo embaixadores, representantes. Daqui um pouco o projeto ele ganha tração e você tem um sucesso naquele projeto. Talvez você gastaria até muito menos na execução dele o que você vai gastar com um time desengajado, porque você vai achar que o problema está na empresa que está fornecendo o serviço, vai achar que o problema está no produto, então tem que acrescentar um escopo, escopo aumenta, e o problema está no engajamento do time com a tecnologia. Agora, também tem um problema da tecnologia, às vezes que você está contratando, como você não teve o envolvimento do seu time, você não sabe se o produto é o produto certo para a sua equipe. E de repente você está pegando um processo bom e travando ele. Então, o que eu sugiro aqui para você fazer o caminho correto é: olha para o seu processo, tenha clareza do problema que você está resolvendo, chame o seu time, pega a sua liderança, ou você mesmo desenvolve as capacidades ali, vê se de fato se está resolvendo de verdade ali aquela situação, e aí você começa a implementar, e aí você faz todo aquele trabalho de engajamento, começa a acompanhar, isso se chama sucesso, tá? Só que a gente fica muito focado em fazer o sucesso do nosso cliente e às vezes a gente esquece de fazer o sucesso do nosso time. Se o nosso time ele tem uma boa experiência, está engajado, está satisfeito, está produtivo, ele vai passar essa sensação, esse sentimento para o cliente final. E aí você vai ter mais retorno. Seja num processo de marketing, onde você vai colocar fazer uma campanha muito bem estruturada
Isso acontece muito também, que é você faz algo aqui que é estratégia, não comunica com a operação, não comunica com quem executa. Então, a comunicação ela é fundamental principalmente na estruturação, implementações de tecnologias, na execução de projetos. Então, pega um marketing aqui, você vai lá e já está indo para uma inovação. Você está colocando uma solução digital que antes você não tinha. Você vai começar a desenvolver campanhas ali através do Instagram, vai colocar talvez alguma tecnologia para auxiliar a captação desses leads, para chegar no WhatsApp, para você conseguir controlar um funil de vendas, para você conseguir ter uma IA que faz esse pré-atendimento, ela faz essa qualificação, entende o que esse lead está buscando, passa esse lead para o seu time ir lá e finalizar essa venda. Isso é muito legal, mas para que isso aconteça de forma orquestrada, tem que ter uma sincronia muito grande. E essa sincronia ela vai vir só através da comunicação, porque olha só, aqui a gente está falando de um time de marketing, está falando de um time de tecnologia, está falando de um time comercial, está falando de um time que está trabalhando uma estratégia com um objetivo, está falando de um time de gestão, tem que estar sincronizado. Estando sincronizado, estando trabalhando de forma integrada, de forma interdependente, onde todos vai ter sua independência departamentais, né, independência individual ali das suas frentes, mas todos eles são interdependentes, são dependentes daquele resultado. Todos estão com o mesmo objetivo, que é gerar um retorno, que é dar ROI para o negócio. Agora, quando estão todos, cada um preocupado só com o seu objetivo individual, você não tem uma equipe, você tem uma equipe, aí é um problema, né? Porque a empresa, ela é um organismo, é um corpo. Então, quando algumas células estão trabalhando fora do objetivo ali do corpo, isso se chama câncer. Então, tá, é doença, né? Você cria algo que pode contaminar e até matar o seu negócio. Então a gente tem que resolver isso rápido e fazendo isso você consegue ter um bom sucesso nos seus projetos, seja na parte comercial, na parte de marketing, na parte de implementação de tecnologias. Aí sim, a tecnologia dentro desse contexto ela começa a ter sucesso porque você implementa aonde que é necessário, aonde faz sentido e no que faz sentido para o seu time executar. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Qual foi o maior erro que você cometeu como empresário? Eu tive vários erros, aprender, mas são todos, eu vejo que não são erros, são aprendizados. Então, primeiro aprendizado é saber fazer uma boa gestão ali dos seus recursos, conseguir, acho que o maior ponto que o empresário tem que despertar o mais rápido possível é que o que move a empresa são as vendas. Então, esse é o maior ponto. Então, o quanto antes você desenvolver, se você não tem um sócio que é bom em vendas, que tem essa capacidade e que vai estar na fundação com você em vendas, você tem que desenvolver essa capacidade o mais rápido possível, porque a gestão, a operação são importantes, são algo que pode ser um diferencial do seu produto, mas se você tem o melhor produto e ele não vende, o seu negócio quebra. Tá? Então, não vou falar que é um erro, mas é um dos maiores aprendizados e às vezes isso pode custar caro para o seu negócio. Outro também é operação funciona bem no operação de entregas de projetos funciona bem no home office, time operacional que executa ações iniciativas operacionais funciona bem, mas time comercial enfim, vocês entenderam aí, né? Times comerciais funcionam bem no presencial. Então, o time comercial no home office não performa bem como um time presencial performaria.
O time de operação dá para fazer, romper barreiras ali, entregar? Entrega. Presencial é melhor? Muito melhor, porque ele vai gerar energia, engajamento, cultura, mas ainda assim dá para entregar, dá para pegar muitos projetos e você consegue entregar. Agora o comercial é difícil, porque ele tem uma questão chamada cultura, chamada energia, e isso, o quanto antes você despertar e montar o seu time comercial no presencial, mais rápido você vai tracionar suas vendas, vai tracionar os seus negócios. Você evita desperdício, ganha produtividade. Esse é um ponto aí que eu acho que é um aprendizado legal. Deixa eu ver aqui. Vou trazer qual foi esse aqui foi um. Tem mais perguntas por aqui. Tem uma outra pergunta que é: o que é mais importante hoje, investir em marketing ou organizar a operação? O mais importante hoje é você organizar o seu processo comercial. É lógico, assim, vai depender do contexto do negócio. Tem empresas que logo uma empresa grande que fatura bem, que já não precisa ter mais uma preocupação ali com o financeiro, ela vai trabalhar talvez ali na estruturação do seu negócio para poder escalar as suas vendas ainda mais, só que de forma estruturada, uma forma mais escalável, mas com uma estrutura. Agora, uma empresa menor ali que talvez está precisando reagir, tá? O boleto tá vindo, não está conseguindo pagar, vendedor precisa gerar caixa ali de alguma forma, essa empresa ela tem que estar focada no comercial. Então, é ter um time comercial, é ter uma capacidade comercial. Se não for um time, você tem que desenvolver essa capacidade de mover os negócios, de conectar, de fazer essas vendas. E aí, os canais são os conhecidos aí que a gente tem, né? Então, vai depender do seu negócio, se é um negócio varejo, se é um negócio B2B. Então, vai depender muito do seu formato de negócio para eu te dar uma resposta mais clara de como que você pode executar. Mas varejão é o quê? É porta a porta, é network, é indicação. E se você tiver uma capacidade ali, uns recursos, uma boa estrutura que te permita ali você fazer um investimento, por exemplo, vai fazer um tráfego pago, você dá conta de contratar uma agência, você consegue executar o tráfego, você consegue executar um bom tráfego, porque não adianta você só ligar ali a torneirinha do turbinar e executar, não, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma capacidade mínima de execução. Eu acredito que você consiga desenvolver com o tempo, mas dependendo, você não tem esse tempo, às vezes, então é bom trazer alguém que possa somar isso com você. E é bom correr atrás de parcerias. Então hoje o canal seria dar um foco no comercial, depois você vem com o marketing. O marketing ele tem um poder muito grande de gerar uma demanda, só que se você não tiver um time para converter isso, você gerou demanda, rasgou dinheiro. Então não converteu, não fez vendas. Deixa eu ver o que mais aqui. Na sua experiência, qual hábito separa empresários que crescem daqueles que ficam estagnados? Acho que o principal hábito que faz um empresário crescer é a resiliência, que é o fato de você ficar em situações complexas, passar por problemas, você conseguir, em meio a todo o caos, conseguir manter a sanidade. Eu acho que esse talvez uma capacidade, não sei se seria um bom hábito, mas eu acho que tentar voltar aí para a sanidade é um caminho que ajuda o empresário a ter clareza. Que aí, com isso, o empresário ele consegue ter mais estratégia, conseguir pensar melhor ali em como investir, no que ele deve executar, então ele ganha mais tração, mais potência. Daqueles que ficam estagnados. Outra coisa que faz o empresário ele continuar crescendo e não ficar estagnado é o fato dele ter a mente aberta para estar aprendendo. Então, aquele cara que fica engessado, aquele empresário que fica engessado, ele não tem a mente aberta para pegar insights
não está com foco, não está sintonizado, não está percebendo que está bem sintonizado ali. Então ele acaba não tendo a capacidade de pegar coisas que estão em volta dele e já aplicar isso para o negócio de forma prática. Eu mesmo, recentemente, eu estava numa conversa com um empresário e ele me deu um insight muito legal no meu negócio. Eu estava ali com meus... trabalho com plano, tenho uma empresa, trabalho com plano, e eu tenho um plano mensal, semestral e anual. E dentro dessa estratégia de plano mensal, semestral e anual, eu estava até avaliando a possibilidade de retirar o plano semestral e deixar só o mensal e anual, porque na minha visão, você tem menos opções ali para você escolher e fica mais fácil você decidir entre o mensal e o anual. Só que a gente teve uma conversa e ele trouxe um ponto interessante ali, né? Imagina só que você tem um plano semestral e você fecha um contrato. É como se você estivesse fechando 6 mensais. Agora, se você fecha 10 contratos, é como se você estivesse fechando 60 mensais. E se fosse para fechar os 60 mensais, você teria que fechar ali 10 contratos por mês. Olha só que interessante. Se eu fechei 10 em um mês, eu vou e depois vencer, eu posso renovar essa mensalidade e aumento também, porque o LTV já vai estar cravado. O mensal mês que vem, ele já pode não vir por algum motivo. Então, ou seja, por que às vezes você não abre a mente para poder trabalhar, pegar um insight, tá conectado? Porque às vezes você está desfocado, você está tentando, tá com problema, você já está pensando em outro projeto, já está abrindo uma outra demanda, então você acaba perdendo informações preciosas para você aplicar no seu negócio. Outro insight, você pode trabalhar na sua base de clientes, essa possibilidade, porque talvez você não está dando foco no semestral, no trimestral, e você pode trabalhar na reativação de clientes que passaram por aqui e não fecharam o negócio, como você também pode trabalhar em campanhas de clientes que encerraram a parceria com você como uma forma de resgatar, porque às vezes você resgata 1%, é melhor ter 1% de algo do que 100% de nada. Então esse é um ponto importante. Agora, um dos maiores hábitos que o empresário pode ter para ele crescer e não ficar estagnado é estar nos ambientes certos, com as pessoas certas ali. Então, um empresário que ele está sempre buscando novos ambientes, ambientes de crescimento, boas mesas, ele vai ter novas ideias e ele vai começar com essas novas ideias, novos insights, ele vai começar a ter novas ações nos seus projetos e com isso ele vai começar a ter novos resultados. Então, eu acabei de comentar aqui uma conversa que eu tive com um empresário e esse empresário estava em um ambiente. Ele faz parte de um ambiente, de uma rede de relacionamento, uma rede de negócios e através dessa conexão a gente teve essa conversa que gerou esse insight poderosíssimo. Mas também você estava com a mente aberta ali para captar a ideia e captar o valor disso para você aplicar. Isso acontece diariamente, são inúmeros. O insight ele é como se fosse um salto no tempo. Ou seja, tem coisas que você demoraria ali anos para descobrir, ou erros, que nem eu comentei ali sobre um processo do home office para o comercial e um presencial. Eu investi uma grana pesada ali, 250 mil para mim validar essa hipótese ali, mas não foi simples assim, não foi para validar. Eu estava tentando executar algo e realmente contratei gente top, gente sênior, enfim, executou da melhor maneira possível, só que a performance não foi como a gente esperava, a gente não teve o retorno que a gente gostaria de ter. Depois a gente rodou no presencial, foi absurdo, foi estrondoso, foi bem completamente diferente o resultado. Foi uma performance que e todo mês a gente estava dobrando de tamanho. E graças a isso era um time que estava 100% no presencial. Porque algumas empresas vendem muito e continuam sem dinheiro no caixa e é gestão. Você vende muito, aumenta os gastos. Ou você vende mal. Você vende muito, mas vende mal. Então eu posso vender 10 canetas a R$ 10, eu posso vender 10 canetas a R$ 1. Então o problema às vezes pode estar na precificação do produto,
Às vezes o problema pode estar na gestão financeira da empresa. Às vezes o problema tem algum sangramento aí na empresa que às vezes você não está enxergando. Talvez você tenha um time muito maior do que você precisa. Então isso gera a questão do caixa. Ou às vezes a empresa não está vendendo o suficiente para a estrutura que ela tem lá. Então ela vai ter que ou vender mais ou reduzir a estrutura. Então esse é um ponto que pode estar impactando aí na gestão do caixa. Vi você fazendo conexão de network. Como que você faz? Serve mesmo? Serve demais, velho. Essa é a média das pessoas que você anda. E se você anda com corajosos, você vai ser corajoso. Se você anda com medroso, você vai ser medroso. Se você anda com gente que está tentando, que está tendo sucesso ali, em algum momento ali você vai ser contaminado ali com essa energia e vai ter sucesso também. Então, a mesa ela é muito importante. Além de que você vai estar conversando com pessoas que estão investindo, alguns não estão investindo alguns milhinhos, outros vão estar investindo alguns milhões. E você pode estar aprendendo com os dois. Porque o que tem milhões já passou por essa jornada sua. E o que tem uns milhinhos está passando. Então, às vezes, ele tem um insight ali também que pode mudar o jogo. Então, é muito importante. O mais importante é a frequência, é a energia. Então, você está numa mesa que o pessoal tá indo, tá levantando, tá pensando, tá buscando novas soluções, tá se conectando. Tem que ser um ambiente bom, um ambiente propenso para isso, para conexão, para aprendizado, para boas conexões, para gerar bons insights, projetos, parcerias estratégicas. E não só um ambiente que você vai estar participando, que vai estar o tempo todo um querendo sugar do outro, sem ter uma troca genuína de conhecimento, de um relacionamento fortalecido ali, que pode gerar, cara, muitas coisas, sociedades, parcerias, até amizades mesmo. Então, muita coisa pode acontecer nisso aí. Então, o network é extremamente poderoso e eu acho que é uma das principais ferramentas. Acho não. É uma das principais ferramentas. Através do network, você não vende para o seu network. Seu network vende por você. Ele acaba te indicando, te recomendando. E aí, um dos maiores erros é você tentar vender diretamente para o seu network. Você não está proibido de vender para o seu network. Você pode apresentar para o seu network, dependendo da conversa, ele vai perceber, mas a partir do momento que você perde a conexão, o rapport ali com essa pessoa para você ser uma referência, deixa de ser estranho e se torna uma referência para ela quando ela estiver em outras várias mesas, ela lembrar de você. Acho que isso você acaba se tornando mais um fornecedor de produto dentre vários aí que ele pode se conectar. Então acho que o grande ponto aí está na conexão. Porque algumas empresas vendem muito. Vi você fazendo conexão de network. Qual foi a decisão mais cara que você já tomou como empresário? Isso aqui tem várias formas de responder. Como que foi a decisão mais cara? Talvez a mais cara foi essa questão do comercial de home office. Essa aí foi a mais cara de todas, sem sombra de dúvidas. Essa de insistir numa estrutura que pelo desconhecimento ali, por não ter a vivência ali, talvez, ou pelo momento, saiu caro. Então, imagina, você coloca uma estrutura para performar, faz um investimento e você não tem 20% de retorno ali do que você investiu. Então, isso acaba fica caro. E contrapartida na outra estrutura, eu coloquei e tive um retorno muito maior. Então, entender sobre vendas, ter as capacidades desenvolvidas, isso vai poupar muito tempo, vai ser muito mais barato para você. Né? Então, se tem uma capacidade que todo mundo tem que desenvolver, é a capacidade de vender. Eu tive uma boa escola, eu tive uma boa história, eu tive uma boa escola e tive uma boa história e isso me trouxe até aqui. Então hoje, para mim já não vai ser mais caro daqui para frente, tão caro. Eu vou conseguir implementar, consigo desenvolver de uma forma muito mais rápida, mais reduzida, consigo formar times,
consigo orientar como formar times campeões, implementar bons processos, ter conhecimento de processos, e isso vai deixar o processo muito mais rentável e lucrativo. Deixa eu ver, acabou as perguntas aqui. Mas tem mais aqui, ó. Chegou outra, ó. Qual foi a decisão? Qual foi seu processo até virar empresário? Até virar empresário, eu me sentia, na verdade, a minha jornada, ela é interessante no seguinte quesito. Eu era empresário e não sabia que eu empreendia. Então eu dava aula de violão ali nos meus 14 anos, até os meus 18 anos, eu vivia dando aula de violão. Montei, formava turmas de aluno, fazia minha rendinha ali e eu não sabia que isso era empreender. Para mim, eu estava fazendo um dinheiro, fazendo ali caixa para mim poder sair, poder comprar um presente, poder comprar alguma coisa para mim. Então, eu empreendia e não sabia. Então, eu comecei, esse foi meu processo lá atrás. Eu comecei a fazer isso, para dar um presente para minha mãe, né? Enfim, queria fazer alguma coisa, meu pai ali, para mim uma roupa, montar um computador. Então, isso foi assim que começou o meu processo. Aí depois eu comecei a trabalhar numa empresa, numa cooperativa de créditos e o Cicobi, na época era o Unicred. E lá você já nasce com o espírito de ser dono do negócio, porque é uma cooperativa. E cooperativa ela é formada por cada pessoa, cada integrante ele é o dono, ele tem uma participação de dono. Lá tem uma chamada cota capital, inclusive, que quando você entra lá, você acaba desenvolvendo. Como eu entrei como estagiário, não tinha cota capital ainda. Depois eu fui efetivado e tive minha cota capital. E aí, ao longo do tempo, eu me tornei executivo, me tornei gestor e eu era um cara muito criativo, então eu gostava de ficar achando formas diferentes e formas melhores de executar os processos lá dentro. E aí despertou-se esse interesse, eles acharam isso muito bom, muito benéfico. Quando eu me tornei gestor, continuei fazendo a mesma coisa, eles me chamaram para criar áreas de inovação. Nesse momento, eu já intraempreendia. Eu já era um empresário dentro de negócios de outras pessoas. Eu me sentia dono daquele negócio. Então, eu intraempreendia, eu era um intraempreendedor. Para mim, aquela empresa era como se fosse minha. E eu me entregava como se fosse meu projeto. E isso foi meu processo. Quando eu saio, eu compro uma franquia da V4 Company e é quase muito similar esse processo, porque por mais que você está montando o seu negócio, de certa forma, a marca não é sua, é uma outra empresa, você está montando o seu negócio, mas com alguém que, aliás, é algo similar e alguém já percorreu aquele caminho, já tem um método, já tem uma trilha validada e quando você entra, você começa a empreender com alguém. Então eu comecei a empreender com a V4, com o Denner, que é o proprietário fundador da V4 Company. Assim como no Cicobi, que eu empreendia no Cicobi com o sentimento de dono, eu comecei a empreender com a V4. E ali eu aprendi muitas coisas, me desenvolvi, me conectei, refinei meu conhecimento, dominei muitas coisas, muitas ferramentas. Então eu entendi o que é intraempreender e empreender com alguém, né? E aí depois, na jornada, a gente viu uma oportunidade de mercado muito grande, a gente vem e junta eu e meu irmão ali como fundadores, né, da Zap Pro, a gente monta a Zap Pro e ela se torna uma empresa 100% própria e aí nós nos tornamos empresários, né? Então, eu me torno empresário nesse momento aí, 100% único, marca própria, empresa própria, CNPJ próprio. E aí a gente vai trilhando esse caminho de ser um empresário. Mas eu comecei numa empresa trabalhando para os outros, comecei a ter o sentimento de dono, depois eu comecei a empreender com uma franquia, aprendendo métodos e tudo mais. Depois eu me torno empresário do meu
próprio negócio. E o empresário é um empreendedor, então ele sempre está ali buscando novas alternativas, novas ideias. E no meu caso, como eu desenvolvi, eu vim da gestão para ser empreendedor. Então, muita gente começa o caminho normalmente o empreendedor tradicional, ele nasce empreendedor, depois desenvolve a gestão. No meu caso foi o contrário, desenvolvi a gestão, depois eu me tornei empreendedor. Apesar que eu já era empreendedor um pouquinho antes, mas era muito novo ali. Então, esse foi um processo bem legal e gosto demais, é desafiador, mas é muito bom e eu vejo muitas oportunidades de estar empresariando, sendo empresário, né? O caminho é muito legal, eu vejo muita mais possibilidade de crescimento e desenvolvimento, é bem diferente. Qual é a mudança de mentalidade que todo empresário precisa ter? O empresário ele precisa ter coragem, acho que essa é a primeira questão de mentalidade. Ele precisa ter fé, ele precisa ter atitude, precisa desenvolver capacidades, ele tem que ter uma mentalidade de constância, de crescimento ali. Ele precisa entender que ele vai se desenvolver, então ele precisa desenvolver muitas skills ali que vai expandir a sua mente, né? Uma mentalidade também que ele vai ter que entender é que ele vai ser constantemente desafiado quando ele vai passar para o próximo nível, porque ele vai estar saindo da zona que está confortável para uma zona que vai estar mais desconfortável, então ele tem que começar a entender que a pressão é um privilégio. Ele tem que começar a entender que o desconforto é sinal de crescimento. Então, quando o empresário ele vai desenvolvendo essa mentalidade de crescimento, ele vai começando a entender, quando ele vai desenvolvendo essa mentalidade de crescimento, ele está em outro estágio de desenvolvimento. Ou seja, ele consegue suportar mais as coisas, ele consegue suportar as questões que podem surgir, os desafios, as turbulências, o caos. E também, né, quando ele desenvolve isso, ele consegue desenvolver um time, ele fica mais resiliente. E o time é o reflexo da liderança. Então, você começa a desenvolver uma boa liderança também, times fortes, times de alta performance e por aí vai. Eu acho que a mentalidade ela é fundamental, até mesmo para você não parar no meio do caminho e começar a ficar se perdendo aí no meio das ideias. Porque ninguém fala que crescer uma empresa pode ser mais solitário do que difícil. É solitário porque a visão é sua. Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, eu falei para ele assim, eu falei assim, ó, hoje se fala muito em colocar a pessoa do seu time ali, um colaborador com sentimento de dono. Isso é complicado porque o dono, ele enxerga que daqui 10, 20 anos, todo esse desafio, esse aperto, tudo isso que ele está passando agora, daqui a alguns anos ele vai ter uma recompensa. Ele vai ter uma empresa que ele vai poder vender por alguns milhões, ele vai ter a oportunidade de ter um bom saldo na conta dele. Isso é o que move o dono, né? Poder ter ali uma qualidade de vida com a sua família. Então, isso move o dono e ele tem um sentimento de dono por conta disso, porque ele tem uma visão muito clara de onde ele vai chegar, os seus objetivos pessoais. O colaborador, ele não vai ter esse sentimento, muito difícil, muito raro ele desenvolver isso. Agora, depende da cultura também. É possível você despertar isso, como o Cicobi despertou. O Cicobi ele criou um programa de empreendimento, de empreendedor, onde você desenvolvia ali a questão da cota social. Então você era um cooperado, você fazia parte daquela fundação. A V4 Company tem um programa muito forte que é o partnership, ou seja, você participa daquele crescimento, participa daquele resultado. Aí dá certo, aí você consegue desenvolver o sentimento de dono do negócio, porque você está participando do resultado.
Lá no Cicobi você participava das sobras. Lá na V4 você participava do partnership, você tinha um pedaço da sociedade, lucros e tudo mais. Agora, você desenvolver um sentimento de dono sem conseguir desenvolver uma política que faça essa pessoa enxergar, isso é muito complicado. Tá? Então, são só palavras soltas aí no ar. E eu acho que isso tem que ter estratégia, é possível, mas é complexo fazer esse processo. Então, um dos caminhos aí é você conseguir desenvolver bem o seu time ali com a cultura de crescimento profissional, trazer pessoas com uma cultura de comprometimento, uma cultura de desenvolvimento, uma cultura de time, você ter uma boa gestão, bons processos, né? Ter um bom acompanhamento, pronto, capacitação constante. Aí você montou um time que vai entregar o que você precisa e talvez sim isso pode gerar um senso de pertencimento muito grande àquilo, porque aquilo gera valor para ele. Ele se sente útil, ele sente que está gerando valor, que está entregando algo e que ele é importante para aquilo, né? Então isso é muito relevante aí para o negócio. Como fazer seus clientes querer comprar mais de você? Tem que ser bom, né? Você tem que ter um bom produto. O cliente vai comprar bom de você se você tem um bom produto. O produto é muito importante. Se você tem uma boa marca, isso é muito importante. Se você tem um bom relacionamento com seu cliente, um senso de comunidade, isso vai fazer o seu cliente comprar mais de você. E aí até chegue um ponto de você criar um movimento, ter um movimento onde seus clientes vão estar vendendo por você daqui um pouco. Eles vão ser seus advogados, eles vão indicar. E aí o valor, você começa a sair da guerra do preço. Porque não vai, o fator determinante para o seu cliente estar com você, talvez daqui a pouco, não vai ser só o preço. O preço vai ser mais um dos fatores, mas tem outros fatores tão determinantes quanto. Você pode dar o exemplo aí de lugares que você vai, que às vezes tem um valor até menor, mas o atendimento não foi bom e você vai para um outro lugar que tem um valor talvez maior, mas que o atendimento foi melhor e você vai permanecer ali. Ou que você tem um relacionamento com aquela pessoa ali do estabelecimento. Imagina, você tem um contato ali com o seu dentista, você tem um contato ali com a pediatra, você tem um contato ali com o médico e ele te atende bem, te dá uma boa atenção. Talvez a pessoa da equipe dele te dá uma atenção como se fosse ele. Então, relacionamento, essa experiência, ter um bom produto, uma boa entrega faz total diferença. Aí o cliente vai comprar muito mais de você, né? E outra, sabe o que faz outras pessoas que não é. Porque tem os clientes da base e tem os clientes que não são da sua base. São provas sociais. Então, outras pessoas falando do seu serviço, vendendo seu serviço, falando que você entrega bem, você vai vender tanto mais para a base quanto para clientes que estão chegando que não te conhecem. Aí, esses resultados falam muito por você. Então, é importante você ir documentando isso ao longo do tempo. Isso vai trazer um baita resultado aí para o seu negócio. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Hoje a noite aqui tá cheia de perguntas. Vamos lá. E tá bom, o papo tá legal. Bom, pessoal, nós estamos aqui chegando agora, próximos aqui das 9 horas, das 21 horas. A percepção de valor, ela vem através de uma série de ações. A primeira boa ação é a entrega que você faz ali para o seu cliente. O resultado que você ajuda ele a alcançar, o produto que você entrega para ele tem que resolver algo. E tem que ser entregar um bom produto faz total diferença. Entregar um bom serviço faz toda a diferença. Então a percepção de valor ela começa talvez até antes de você entregar o produto, no momento ali da primeira conexão, do primeiro atendimento. Então existe uma jornada. A percepção de valor ela vai acontecendo durante toda a jornada do seu cliente. E aí você tem que mapear essa jornada para você identificar os principais pontos de contato, porque lá nesses pontos de contato é onde você vai criar marcos, boas lembranças, boas memórias
E quando ele chegar, ele já vai chegar com uma percepção de valor alta sobre sua marca, sobre seu produto. Quando você faz a venda, não acaba ali. Aí que nasce o momento de você gerar uma percepção de valor da sua marca, onde você vai ter um bom pós-venda, vai ter um bom acompanhamento, uma boa entrega. Se foi um produto ali que você entrega e ele vai levar esse produto, depois você tem que ter um pós-venda, um acompanhamento ali. Se você tem uma base cadastral, manda ali uma pesquisa depois, faz um remarketing, traz essa pessoa para a loja, acompanha se ela está voltando a comprar novamente ali de você. Então, isso é um ponto relevante ali que você pode utilizar e, cara, não tem nada melhor do que a percepção de valor através de provas sociais. E isso gera uma baita percepção de valor. E utilizar o marketing a seu favor. Então, relacionamento, isso é um dos pontos principais. Você viu que quando eu falo são coisas que você já tem na sua mão, recursos? Então, seria isso, esses são os principais pontos. Falar é um pouco assim, parece que é simples, né? E na prática é simples. O que acontece muito é que às vezes a gente tenta, as pessoas complicam coisas que eram para ser simples. O problema é que são muitas coisas e aí o acúmulo de muitas atividades acaba ficando complexo. Mas aí você quebra por blocos e vai executando. Por exemplo, uma prova social, você pode perguntar para alguém e falar assim: ô, mandou uma mensagem, o que você achou do atendimento do meu time? Ele respondeu para você, pronto, você já tem uma prova social. Né? Então, um vídeo, um áudio, um post no Instagram, um collab. Então, tem inúmeras questões de percepção de valor, prova social, um patrocínio que você fez para algo que pode gerar uma sensação de valor ali na região. Então, tudo isso gera a percepção de valor. Senhores e senhoras, vou deixar aqui agora uma mensagem para vocês que eu considero ser uma mensagem muito importante. O conhecimento em si só, ele não resolve. Então, você precisa desenvolver conhecimento. Você precisa desenvolver a capacidade para executar esse conhecimento. Porque, por exemplo, eu falo que é importante saber vender. Aí você lê lá tudo sobre vendas. Lê lá o livro Receita Previsível, né? As Armas da Persuasão, vai lendo um monte de livro e acumulou um monte de conhecimento. Só que você ainda não se colocou em prática, você não testou esse conhecimento, você não fez roleplays, o roleplay é um teste, é uma execução, uma simulação de um processo. Você não fez roleplays, você não treinou a sua capacidade comercial. O que aconteceu aqui? Você não desenvolveu as capacidades ainda. Então aqui é o momento que você vai para o campo de batalha e começa a treinar suas capacidades. Depois que você foi para o campo de batalha e começou a desenvolver suas capacidades, você acaba desenvolvendo a questão da coragem. Então você precisa ter coragem para ir, você precisa ter coragem para se testar, você precisa ter coragem para se jogar. Você tem que se jogar. Lá no livro do Flávio Augusto, ele diz que no ponto de inflexão ele tem uma parte que ele conta sobre a história sobre a questão do se jogar, né? Você se jogar sem se preocupar, já que você chegou lá no bang jump, não tem como mais voltar agora, é dali para baixo, né? Então você se joga e faz acontecer. E dentro dessa mensagem é o que eu deixei para vocês de insights. Tira desse conhecimento aqui pelo menos uns 3 insights que você consegue colocar e executar. Coloca no plano de ação e parte para a execução e já aplica, tá? Esses insights, não deixa engavetar essas ideias. Então, é isso tudo que que me trouxe até aqui. Forte abraço e uma boa noite para vocês e vamos trocando ideia aqui nas redes sociais. Deixa eu aprender aqui agora a encerrar a live.